Ah, minhas amigas e meus amigos, na luta pela democracia, pela igualdade social e contra o fascismo, a ignorância e as estupidezas, como eu gostaria de ter a elegância com que os cronistas e colunistas, os intelectuais orgânicos da burguesia, redigem seus textos, dirigem suas palavras. Como eu gostaria de poder chegar aqui e entre firulas, eufemismos, e entre uma prosa burguesa que não ofende diretamente, que não causa espanto nem terror, dizer coisas de passar pano, coisas com pano passado em cima. Não consigo, eu não consigo. Eu fui formado na luta dura contra um regime militar que durou 21 anos. A minha juventude, que é a base da minha formação futura na vida, foi forjada numa luta sem palavras, numa luta de gritos de guerra, numa luta de ódio, de sangue, de lágrimas, de perdas. Eu não consigo, por exemplo, ser como uma Miriam Leitão, que depois de torturada, depois de vilipendiada, consegue escrever uma prosa burguesa tão agradável aos ouvidos daqueles que ficam em cima do muro, daqueles que não querem criar grandes atritos. Não consigo, adoraria, não consigo. E é o que me acontece mais uma vez, e eu volto a bater no tema, quando eu leio as declarações do general Vilas Boas, que de boas não tem nada pelo que se vê. Ao contrário, só tem de ruins. Ele volta a falar sobre o Twitter em que ele publicou, pressionando o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário brasileiro, a tomar medidas pela prisão de Lula, evitando assim que Lula concorresse às eleições e proporcionando a eleição de Jair Bolsonaro, que agradeceu a ele em público. Estou aqui graças ao senhor. Não temos mais nada que falar. Muito obrigado. Eu queria entender como é que um general, um único homem, ameaça toda a instituição democrática do país. Claro que ele tinha por trás um bando de outros generais que não fazem porra nenhuma o dia inteiro trancados em salas, porque se pelo menos estivessem na guerra, estavam ocupados. Tinham outras coisas para pensar do que ficar pensando bobagens contra a democracia brasileira, contra o povo brasileiro, contra as riquezas nacionais, contra a nacionalidade, contra o bem-estar social. Não. Disse ele que a nota dele era muito pior da que foi publicada, que ele foi segurado, foi contido pelos outros generais que apoiam Bolsonaro. Imagina, os que apoiam Bolsonaro já são linha dura. Imagina a linha dura deste Vilas Ruins, teria escrito. Imagina a nota que este homem teria lançado. Quem é ele? O que ele significa para a democracia brasileira? Um homem que tutela o judiciário, as ações da justiça, e que diz que tem que ser assim, que se não for assim daremos um golpe militar muito pior, fecharemos o Supremo. Claro, está tudo isso subentendido. Foi o que fizeram em 64. Destituíram 3 juízes do Supremo Tribunal Federal, tiveram a coragem, a ousadia de fazer isto, entre os coices e as ferraduras com que marcharam. Como eu gostaria de poder ser mais suave na crítica a este general e a estes generais. Não fazem porra nenhuma o dia inteiro, a não ser pintar meio fio e agora entupir-se de bacalhau, uísque, cerveja e picanha, às custas do erário brasileiro, e conspirarem constantemente contra os interesses pátrios. A entrega da Amazônia, a entrega do Pantanal, a entrega do pré-sal, a entrega da Eletrobras, a entrega da Petrobras, a entrega de todas as nossas riquezas. A troco de quê? Ganhando o quê com isso? Sinceramente, espero que um dia a nação brasileira saiba o que foi que esses camaradas ganharam, votando sempre, estando sempre ao lado do antipovo, da antinação brasileira.
São generais ociosos, doidos por uma guerra, não conseguem fazer a guerra porque o exército brasileiro não tem condições de 15 minutos de guerra, até porque eles não têm preparo nenhum. Já à vista aí a desmoralização do general Pazuello, que se descobre agora que nem formação de logística tem, quanto mais para ocupar o cargo de general de intendência. Farsa, farsa atrás de farsa. Mas farsa dentre eles, para o povo, tragédia. Quando um general se diz orgulhoso, se diz não arrependido de ter feito um Twitter ameaçando, pressionando o sistema judiciário nacional, passando por cima de todos os trâmites democráticos, sem respeitar nada, ele reduz o país a uma republiqueta. Ele diz, quem manda nisso aqui somos nós, os generais, vocês nada, as instituições são nada, os civis são nada, a sociedade civil é nada. E depois vem com aquele papo de defender democracia, o mundo livre. Papo furado, hipocrisia, cinismo. Eu volto ao tema porque me revolta profundamente. E olha que eu estou escolhendo as melhores palavras, as mais doces palavras, porque as que me vêm à cabeça são de horrorizar até os mortos. É capaz de levantar mortos da sepultura. É capaz de fazer Médici, Castelo Branco e outros próceres dos assassinatos, das torturas, revirarem nos túmulos. É um absurdo que nós tenhamos sido reduzidos a isso. A uma nação de 210 milhões de habitantes tutelados por um general que continua vivo, embora inválido, embora deficiente. Alguém me disse, não se deve tocar na deficiência, deve-se ter misericórdia. Não! Aquilo não é deficiência, aquilo é castigo. Há pessoas que têm deficiência e têm índole boa. No caso dele é castigo. É puro castigo. E que ele viva muitos e muitos anos carregando esta cruz, pedindo ar, desesperado. Porque o mal que ele fez a este país e faz a este país, a justiça desse país, ao crescimento democrático do Brasil, é histórico. Ficará gravado para sempre. E a covardia, a omissão dos órgãos de imprensa, das instituições, da sociedade civil brasileira neste momento, diante da sua fala, também ficará gravada para sempre na história do Brasil. Vergonha. Vergonha. Devia de honrar a farda que veste. Honrar a farda que veste é defender a Constituição e a soberania nacional. É isto. Não é polícia judiciária, não é polícia do povo brasileiro, não é polícia da vontade democrática de uma nação. E age como guarda da esquina. Desce das suas 4 estrelas para ser o guarda da esquina, o guarda belo. Só que de belo tu não tens nada. Tu és feio, a tua alma é feia. É tão feia que está vindo para fora, numa cadeira de rodas, com tampões na cara, pedindo oxigênio desesperadamente. Será que alguma vez tu prestastes na vida? Será que alguma vez tu fostes bom? Será que alguma vez tivestes noção de democracia, de nacionalidade, de crescimento da pátria? Ou fostes criado exatamente para isso? Para destruir todos os conceitos nacionais e jactar-se disto publicamente como um grande herói do mal. Bom, esta é a minha crônica. Eu gostaria que ela fosse tão suave, tão agradável, tão doce quanto uma lata de leite condensado. Uma lata de chantilly a R$533. Mas eu não consigo ser hipócrita a tal ponto. Ironia, sarcasmo eu posso usar. Mas hipocrisia, embora minha profissão, ator, o nome original em grego seja hipócrita, aquele que finge, certas coisas, quando dizem respeito ao meu país, é impossível fingir. É impossível não exprimir os sentimentos.
E eu só encontro forças naqueles que estão ao meu lado e que não são uma corporação armada contra o povo brasileiro. Ao contrário, é um conjunto de pessoas unidas, juntas, pela libertação da pátria, para a glória da nação brasileira, para o fortalecimento do povo e da democracia brasileira. Coisa que os vilarrões desconhecem. Ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.